Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma comunicação com todos vocês. Perceberam que há dias não tenho falado com vocês, mas paciência, as coisas são assim mesmo, tenho muitas coisas por fazer e às vezes falta-me inspiração. Hoje eu estou inspirado e vou falar sobre alguns aspectos muito importantes. Vou primeiro responder uma pergunta que me fizeram na semana passada, que descobriram, não sei como, que eu estou há 40 anos trabalhando como profissional na saúde mental, especificamente como psicólogo clínico, e perguntaram-me qual a visão que eu tenho hoje sobre o ser humano, né? E eu entendi a pergunta sobre um viés e outro viés, dois vieses diferentes. Porque o ser humano e o ser humano em geral, né? Agora, ser humano em particular está sendo muito difícil hoje em dia. O que a gente vê nas imagens das teleobjetivas, né, de peregrinações de muita gente saindo de seus países em busca de situações melhores na Europa, enfim, imigrantes para todo lado, gente morrendo na praia, se afundando no mar, enfim, guerras, crianças sendo destruídas por guerras, né, na Síria, recentemente no Iraque, e continuam no Iraque muitos combates, enfim, a fome em África, em vários países de África. E é bom falar em vários países de África, porque muita gente pensa que a África é uma coisa só. A África tem mais de 50 países, e em situações diferentes, a maioria em situação paupérrima, a maioria sofrendo, e quando melhora, quando sai de suas guerras locais, e logicamente que com o monopólio de países estrangeiros que vendem armas, né? Vende combustíveis, enfim, vende um monte de coisa para a guerra, material de guerra, e em troca de suas riquezas. Então a África não é um país só, são vários países só. E ser humano num lugar em que se tem guerra, em que se tem falta de alimentação, falta de escola, falta disso, falta daquilo, é muito difícil ser humano. Em geral, nessas comunidades, surge o ser comunitário. As pessoas com um envolvimento comunitário de ajuda mútua. É muito raro, hoje em dia, nas grandes capitais, nos países em Europa, aqui mesmo no Brasil, né? Porque nós estamos percebendo, já há algum tempo, que as pessoas correm atrás do ter e cada vez são menos. Tem mais, porém são menos enquanto seres humanos, né? Então esse andar da humanidade é muito preocupante. Então eu tenho no meu trabalho nesses 40 anos visto as mais diferentes pessoas nas mais diferentes situações. E eu, como sou um rebelde da psicologia, eu trabalho na contramão da sociedade consumista capitalista dependente, né? Tanto é que posso dizer, plagiando o Darcy Ribeiro, o grande educador Darcy Ribeiro, que perdemos todos os grandes embates. Perdemos por uma educação melhor, estamos perdendo. Por uma saúde melhor, estamos perdendo. Por uma liberdade melhor do país, estamos perdendo. E aquelas forças reacionárias, todas na corrupção. Todas poderosas na corrupção. Fomos traídos também. Traídos por gente que parecia boa, porque era contra o ditador militar, depois se mostraram, de uma forma ou de outra, contra o povo, né? Então fomos traídos também. Então somos perdedores. Mas enquanto psicólogo, com causa, um rebelde com causa, nós criamos uma psicologia nova, que o mundo todo está tendo conhecimento, que é a psicologia da ideologia. Nós temos um trabalho clínico exemplar, tanto é que recebemos pessoas, nos visitam de vários países do mundo, inclusive desse que estou a lhes falar, né? E então nós temos um certo conhecimento sobre o ser humano. Esses seres humanos que eu atendo não tem pensamento único numa direção.
São os mais diversos pensamentos, as mais diversas funções, né? Trabalhamos no nosso setor clínico com muitas crianças e sabemos a indagação dos pais. Por exemplo, como vai ser o futuro dos nossos filhos numa sociedade como essa? Né? Há pouco tempo atrás, umas crianças em grupo de 3 ou 4 crianças que atendemos, foi proposto que elas fizessem um desenho sobre o ser humano. Aí fizeram uma pessoa. E foi perguntado o que tinha dentro da cabeça, dentro do cérebro das pessoas. E cada criança escreveu, já eram crianças que dominavam a escrita, né? Escreveram. Você sabe o que apareceu na maioria desses escritos? Marcas internacionais de eletrônicos, de batatinha frita, de fast food, uma coisa impressionante. E havia mais de 15 itens, cada criança lembrou do nome de mais de 15 itens, ou seja, é um ser desejante de questões, de coisas consumistas. Né? É claro que no meio tem coisas de consumo necessária, mas consumismo é diferente. O consumismo é o seguinte: no capitalismo novo, atual, se produz qualquer porcaria e se vende qualquer porcaria desde que dê lucro. Há tempos, o capitalismo, quando estava se desenvolvendo, produzia, por exemplo, uma geladeira com 2 cores. A geladeira era de uma utilidade, e continua sendo de uma utilidade impressionante. Né? A alimentação saudável também é de uma utilidade impressionante. Então se vendia coisas e objetos para o consumo extremamente úteis, e as sociedades produziam e retiravam da natureza o material para transformar em algo útil. Agora, nos últimos tempos, essa corrida para o útil se prendeu um pouco mais e se abriu a correria para coisas inúteis. Então, para que se tenha esse consumidor no futuro, é necessário que se tome conta da cabeça, do pensamento das crianças. As crianças precisam ser seres desejantes de coisas supérfluas. A partir do momento que elas embarcam nesse todo desejante de coisas supérfluas, elas se distanciam da sua essência. Então, vão se desplugando do ser para o ter. Então, se vocês quiserem localizar hoje em dia seus parentes, seus filhos, seus irmãos, seus pais, dentro desse ponto de vista, vocês vão ficar chocados, tal a distância entre o ser e o ter. O ter ganhou um espaço tão grande, avassalador dentro das pessoas. Né? E é interessante isso, porque na medida que acontece esse fenômeno, as pessoas se tornam mais egoístas. O ter é sinônimo de egoísmo. O consumismo é sinônimo de egoísmo. Então o ego fica inflado e as pessoas só têm como ponto de referência o próprio umbigo. Elas se referem a si mesmas dessa forma. A pergunta que eu faço é a seguinte: é possível ter saúde mental diante de um quadro desse, em que você não é você, você é um depósito, você contém inúmeras ideologias, inúmeros interesses. E vocês podem pegar, coloca nas marcas da indústria, você coloca a religião disputando a sua alma. Todas as religiões disputando a alma de cada pessoa. E cada vez de crianças menores. Os drogas, os gestores das drogas, cada vez chegam a crianças menores. Venda de cigarro, venda de bebida para crianças menores. E você vai notando que... Né? E a escola? A escola tem se ampliado em busca das crianças pequenininhas. Mas só que precisa ter uma força para educar de forma diferente essas crianças pequenininhas.
Nós fizemos no sábado passado um trabalho interessante dentro do projeto de literatura, né, de ler mais e melhor. É um projeto com a performance literária, né? Nós fomos a um centro de educação infantil, ou seja, uma escola de crianças pequenininhas. A ideia é o seguinte, passar algo interessante para os pais e para as mães e para os professores sobre a literatura. Ou seja, você também passar a disputar o mundo interno das crianças com coisas boas, né? Assim como as pessoas boas disputam esse espaço também com atitudes boas, né? Então, olha a ideia, que essas mães, essas professoras, que geralmente são mães também, leiam para as suas crianças. E eu disse, o momento em que a criança, que desperta na criança o desejo de ler, já fala assim, mãe, eu quero ler. Vocês já imaginaram que coisa fantástica? Isso que leva a criança a aprender a ler devidamente, para saber das histórias. O ser humano vive de histórias, tem a sua história e vive de história. E avançou e caminhou contando histórias, né? No presente momento, o que acontece? As histórias estão vindo por meios de comunicação, a televisão principalmente, e o cinema, meios em que a pessoa fica passiva. Ela não interage devidamente com o que lhe é contado. Agora, você pega o cinema, é uma forma de comunicação fantástica, não há igual. É visual, você vê, conta-se uma história do passado, por exemplo, você vê aquilo como se fosse verdade, né? Na televisão também, as novelas, parece verdade, parece tudo verdade. Então, mas o que acontece? Qual é o problema? O problema é que se você ficar muito viciado nesses meios de comunicação, você se torna uma pessoa apenas visual e auditiva, né? E nada imaginativa. A nossa ideia, mesmo minoritária, é de que as pessoas se tornem imaginativas e criem mundos, criem figurinos a partir da leitura de obras boas, né? É lógico que nós lamentamos que o pessoal fala, doutor Daniel, eu estou lendo mais agora, estou na autoajuda, para me perturbar um pouquinho, mas eu não ligo muito para isso. É melhor ler autoajuda do que não ler nada, né? Então, veja só, a partir do momento que os pais leem coisas interessantes da literatura infantil para as crianças, essas crianças vão gostar mais dessas atividades, vão querer saber mais e vão ter o desejo de ler. E depois, mais à frente, o desejo de ler bem, porque ler de qualquer maneira é o que tem acontecido frequentemente, né? Uma escola ruim, né? E que não dá força aos professores, que não qualifica os professores, as pessoas quase não sabem ler. Mesmo universitário, mesmo gente, eu tenho visto, eu falei da minha andança, da minha terapêutica esse tempo todo, eu já vi pessoas com mestrado que não conseguem ler devidamente um livro simples. Está naquela oralidade e naquela coisa do consumismo acadêmico. Porque nós falamos do consumismo eletrônico e o consumismo acadêmico, que a pessoa fica anos na universidade com professores ruins tal, e sem questionamento. Esses questionamentos infantis ficaram para trás e são adultos bobos. Só aprende o suficiente para arrumar um emprego e para repetir aquele emprego até se aposentar, né? Só que nos dias de hoje vocês estão vendo, né? A aposentadoria é um covil, é um perigo a aposentadoria. Cada ano que passa a pessoa fica com medo de envelhecer, né? E os jovens, como estão? Como arrumar emprego, né? A sociedade passa a ideia de que o jovem terá tudo em aberto na sociedade, tudo pela frente. Só depende de sua boa intenção, do seu empenho, da sua atitude. Isso é que a autoajuda diz, né? Mas não, as coisas não são bem assim. Você constrói bem o seu futuro estudando bem, com qualidade. Se a escola não é tão boa, você precisa ser cada vez melhor no dia a dia,
como um atleta paraolímpico que foi para a nossa Olimpíada. Imagine a preparação desse atleta para... Agora, por que eu falo do paraolímpico? Porque o olímpico, geralmente uma pessoa privilegiada fisicamente, mentalmente e com condições, né? É uma beleza. Eu fico admirado de ver um grande atleta, um atleta de ponta. O que a gente faz com o atleta de ponta? A gente tira conhecimentos de como ele atingiu o ápice e como a gente pode fazer para as pessoas comuns também atingirem performances melhores. Mas o paralímpico, esses são heróis de fato, hein? Porque a maioria deles, em outros tempos, ficariam em casa, ficariam deitados, não trabalhariam, não ganhariam a vida, não constituiriam família, né? Eu mesmo participei do movimento pelas pessoas excepcionais, portadoras de problemas na mentalidade, que à época as pessoas eram escondidas atrás das casas, elas não tinham acesso à escola, né? Então, agora não pense que eu sou velho, eu usei todo esse conhecimento para ficar jovem, para ficar atualizado, né? Então já vi de tudo nesse percurso, né? E a pergunta é essa, como lidar com o momento atual, né? Então na psicoterapia nós sempre olhamos esse aspecto das pessoas, onde elas estão, qual o potencial delas, qual o desejo dela, porque muitas vezes a pessoa deseja algo contra ela, e se ela quer caminhar mais para essa essência com competência, porque nós sabemos isso, que se a pessoa caminhar com competência e com a essência, ela vai se dar bem na vida. É claro que não vai ficar rica, ou pode até ficar, mas por acaso. Mas a pessoa certamente terá um lugar ao sol, né? E a escola tem que fazer isso, tem que ajudá-la a se preparar bem, a família precisa ajudá-la a se preparar bem, enfim, a sociedade. A religião não pode atrapalhar as pessoas, não pode ficar segurando, não pode aplicar moralismo, e nem essa ala mais atrasada da cultura não pode ficar passando a ideia de que são avançados culturalmente e que vale tudo na sociedade, né? Então, nós temos que saber o que ouvir, o que seguir, ou seja, as pessoas precisam ter uma opinião própria. Só que uma opinião própria na essência, porque tem muita gente que tem opinião própria, mas é no erro, e não abre mão do erro, e tem provas de que estão errados e continuam no erro, são cegas. Você vê cegos partidários, cegos religiosos, né? E que cegos na leitura, que não leem, enfim, são problemas que muitas vezes a terapêutica bem feita pode ajudá-los, né? Tanto crianças, né? Por que eu falo da terapêutica? Porque as crianças desse turbilhão todo, o que apresentam? Às vezes apatia, são crianças apáticas que não querem saber nada, comem demais, obesos, são crianças que depois se tornam agressivas e nunca estão dispostas à atividade lúdica, né? E é uma formação negativa. Os jovens também. Os jovens, diante das grandes dificuldades, né? E na terapêutica também a gente vê muito isso, as pessoas às vezes querem uma saída mais leve ou mais passiva, né? Muitos querem usar drogas, muitos querem uma vida mole, uma vida... e passam a exigir dos pais, das mães, uma série de coisas que eles não podem dar. Entendeu? Então os pais se tornam pais inapropriados, né? E tem adultos também que não sabem o que querem e ficam exigindo dos jovens, das crianças, coisas impossíveis e dando uma direção totalmente equivocada, né? Então a terapêutica ajuda a pessoa
a se descobrir, a centrar na essência e a trabalhar todos os dias para mudar atitudes, né? Então nós, durante todos esses anos, nós realizamos esse trabalho, como eu já disse, paralelo à universidade. Nós não nos relacionamos a miúde com a universidade, porque ela é muito morosa, ela é lenta, cheia de feudos, compreende? Nós não queremos isso, nós queremos agilidade e queremos nos plugar na mudança, em coisas boas. Fazemos nossas próprias publicações. Vocês podem acessar, isso que vocês estão vendo, nosso Facebook, nosso site, entendeu? Em várias situações, estamos sempre em atividade construtiva para melhorar a humanidade, para melhorar a participação criativa das pessoas em termos solidários, né? Nós ensinamos as pessoas, às vezes que estão perdidas, imersas em seu próprio ódio, a destilar melhor esse ódio, encontrar objetivos melhores, a sair da passividade, a ter coragem. É um caminho árduo, mas que vale muito a pena, em busca da própria essência do ser humano. Essa essência, vocês sabem qual é. É o que esse andar da humanidade conseguiu realizar de bom. E que no momento atual, parece que forças enormes querem destruir. Mas nunca desanime.